Nós vamos ler os versículos 37 e 38. Atos, capítulo 2, versículos 37 e 38. Nos diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos repetir juntos o versículo 38? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos orar, pedir para que Deus fale aos nossos corações nessa noite através da exposição da sua palavra. Bendito é o teu nome, Senhor. Exaltamos a ti, adoramos ao Senhor, porque tu estás presente aqui. Santo, santo, santo é o teu nome. Fala conosco, fala o que necessitamos ouvir. Pai, vem sobre nós, Senhor, falando poderosamente, quebrantando os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de, nessa noite, poder estar tratando aqui sobre algumas questões essenciais na obra missionária. Algumas questões essenciais na obra missionária, de acordo com o versículo 38. Foi o texto que nos foi dado para nessa noite estarmos expondo aqui. É um texto muito desafiador, pois através desse texto aqui, pelo mau entendimento de alguns e algumas seitas, criaram muitos ensinamentos contrários às Escrituras Sagradas. O primeiro desses ensinamentos aqui, eu preciso destacar isso logo no início, depois eu quero estar trazendo aqui justamente essas questões essenciais na obra missionária. Mas o primeiro problema aqui é que o texto diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Algumas seitas que negam a Trindade usam esse texto aqui para batizar somente no nome de Jesus e afirmarem que não existe a Trindade. É verdade que a palavra Trindade não está nas Escrituras, mas nós vemos, irmãos, essa doutrina bíblica exposta no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de uma maneira muito clara e abundante. Mas, infelizmente, aqueles que não têm o entendimento da palavra de Deus e ainda falsos mestres têm levado muitas pessoas ao engano, negando a divindade do Espírito, negando a divindade de Jesus. Muitos creem somente na divindade do Pai e negando assim a Trindade Santa. E também batizam, como falei aqui, pessoas somente no nome de Jesus, de acordo com esse texto e alguns outros versículos no livro de Atos dos Apóstolos. Lá em Mateus, no capítulo 28, do versículo 18 ao 20, Jesus disse assim para os discípulos: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, e ele declarou isso diante dos discípulos, ele ordena que os seus servos preguem o Evangelho, façam discípulos e batizem esses discípulos no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Foi nessa autoridade que ele ordenou fazer discípulos, foi nessa autoridade que ele ordenou batizar e ensinar tudo o quanto ele tinha ensinado para os seus apóstolos, os seus discípulos ali, por um espaço de pouco mais de 3 anos. Então esse texto aqui, quando ele traz a referência dizendo: e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, não é que
há uma contradição bíblica, há uma aparente contradição bíblica, mas não há uma contradição. O que Pedro está dizendo aqui, tanto nesse versículo como em outros textos narrativos de Atos dos Apóstolos, é que aqueles que se converterem a Jesus, que se arrependerem dos seus pecados, devem ser batizados na autoridade que há no nome de Jesus. E por Jesus ter toda a autoridade, ele ordenou que fossem batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma outra heresia que se extrai desse versículo aqui, por isso que eu digo que ele é muito desafiador, é que alguns interpretam que quando a pessoa ela é batizada, a água do batismo purifica os seus pecados, ou o ato do batismo purifica os seus pecados. Veja o que o texto diz aí, aparentemente parece que está dizendo isso. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Então, alguns aqui acreditam e ensinam de uma maneira errônea, porque deixam de levar em conta todo o contexto bíblico sobre o perdão dos pecados, de onde vem o perdão dos nossos pecados, e ensinam para muitas pessoas de uma maneira equivocada. Então, muitos acreditam, muitas igrejas evangélicas, quando eu fui batizado, meus pecados foram levados nas águas. E não é isso que a Bíblia ensina. Quem purifica os nossos pecados é o sangue precioso de Jesus. E a sequência aqui, o que ele está mostrando aqui, é que esse perdão que vem pelo sangue precioso de Jesus, que acontece pelo sangue precioso de Jesus, é resultado de arrependimento e fé em Cristo. Capítulo 3, versículo 19 de Atos, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e vos envie o Cristo que já vos foi anunciado, Jesus. O versículo 20 ainda. Então ele vai mostrar claramente em outros textos também que o perdão dos pecados acontece porque o Senhor Jesus derramou seu sangue precioso, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e nos deu uma eterna redenção. A Ele seja glória para todo sempre. Nós necessitamos, irmãos, destacar isso aqui, porque muitas heresias são formadas a partir desse texto. Mas eu gostaria de destacar de uma maneira muito específica algumas questões essenciais na obra missionária. A obra missionária, irmãos, deve ser do interesse de todos nós. A obra missionária não se limita a um movimento evangelístico, a um projeto missionário. Isso também faz parte. Não se limita a um momento de ofertório por missões, ou mesmo quando o missionário vem e compartilha em um culto que é dedicado ao Senhor, e naquele culto é tratado sobre o tema de missões, e ele vai compartilhar testemunhos, relatos sobre a obra missionária. A obra missionária não se limita a isso. Se a obra missionária tivesse parado na história algum tempo atrás, eu e você não estaríamos aqui. Nós somos resultados da obra missionária começada e sustentada pelo próprio Deus. É de muita importância para as nossas vidas. E eu gostaria de destacar nesse texto aqui, de uma maneira específica, irmãos, pelo menos 3 questões essenciais na obra missionária. A primeira delas é o instrumento humano. O instrumento humano usado por Deus. A segunda delas, que está nesse texto também, é a inegociável mensagem de arrependimento e fé. A inegociável mensagem de arrependimento e fé. E a terceira, que está nesse texto também, é a necessidade de revestimento de poder. A necessidade de revestimento de poder. Bem, queridos, foi ilustrado aqui com a apresentação que foi feita, com a narração que foi feita, o contexto desses versículos que nós lemos aqui. Os discípulos, a Bíblia diz que, por ordem do Senhor, estavam em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa do Pai, do derramamento do Espírito Santo, como o Senhor tinha usado o profeta Joel há séculos atrás, mas agora já estava tão próximo de se cumprir, e Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder.
Havia um grupo de cerca de 120 irmãos que estavam reunidos, que estavam orando perseverantemente, unanimemente. Homens, mulheres, estavam ali buscando ao Senhor. Os apóstolos, Maria, os irmãos de Jesus que se converteram depois, havia uma expectativa muito grande. E eles estavam obedecendo ao Senhor. Atos capítulo 2 vai narrar esse momento glorioso que aqueles cristãos vivenciaram justamente no dia de Pentecostes, naquela grande festa, onde Jerusalém tinha reunido pessoas de diversos lugares da terra, de diversas nações. Haviam milhares e milhares de pessoas naquele lugar. O versículo 1 do capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aquelas pessoas começaram a falar em outras línguas, e aqui de uma maneira específica, eles estavam falando conforme o Espírito lhes concedia que falasse, e pessoas que estavam ali de diversas nações e de diversos idiomas, começaram a ouvir das maravilhas de Deus, o que eles pronunciavam, capacitados pelo Espírito Santo em outros idiomas, era justamente as maravilhas de Deus. E aquelas pessoas ficaram maravilhadas, impactadas com o que estava acontecendo ali. Não são todos eles galileus? Como estão falando no nosso próprio idioma nativo? É claro que havia a língua universal daquele tempo, o grego, que muitas pessoas em muitas nações no mundo falavam, quase todas as pessoas do mundo falavam, todos que estavam sobre o domínio do Império Romano, mas eles estavam falando na língua materna daquelas nações. Então eles ficaram maravilhados, mas alguns deles começaram a zombar e dizer: eles estão cheios de vinho, estão embriagados. Era de manhã ainda, era cedo ainda da manhã. E foi nesse contexto que o apóstolo Pedro se levantou e, cheio do Espírito Santo, começou a pregar para aquela multidão, começou a dizer para eles que o que estava acontecendo ali não era resultado de embriaguez, eles não estavam embriagados, mas o que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia proferida pelo profeta Joel. E o Espírito Santo tinha se derramado sobre eles. Dali ele começa a anunciar sobre Jesus, ele começa a anunciar sobre o Messias, ele começa a anunciar sobre aquele que dias atrás tinha sido crucificado, e ele tinha ressuscitado, estava vivo. Mas ele também começou a dizer para aquelas pessoas: vocês mataram a ele, ele é o Salvador do mundo, ele é o Messias esperado, e vocês mataram a ele, os seus pecados assassinaram a ele. Tudo aconteceu como Deus determinou, mas vocês têm a culpa de ter matado o Messias. Irmãos, quando aquela multidão escuta aquela mensagem de salvação, de que o Messias veio, e eles não tinham reconhecido, e ainda mais tinham matado o próprio Messias enviado por Deus, eles perguntam, como está no versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração deles pesou, o coração deles tremeu, e eles agora perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles estavam convencidos dos seus pecados, estavam convencidos que a salvação veio, o Salvador veio, e eles não reconheceram o Salvador. Que faremos agora? Eles estavam reconhecendo aqui que estavam perdidos e queriam uma direção, como sair daquela situação. Aí é onde Pedro responde. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro agora traz uma boa notícia para eles: se arrependam dos seus pecados, e vocês serão
redimidos, perdoados. E além disso, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar em vocês. O Espírito Santo que agiu em nós, que está agindo em nós, vai agir em vocês. Queridos irmãos, a primeira questão que eu tinha falado aqui, que é essencial na obra missionária, é o instrumento humano que Deus usa. O versículo 38 diz assim: respondeu-lhe Pedro. Pedro, irmãos, foi um instrumento usado por Deus para iniciar um poderoso avivamento e expansão da sua igreja. Como resultado daquela pregação de Pedro, pelo poder do Evangelho, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Uma igreja, pelo menos aqueles que estavam reunidos ali, haviam outros irmãos, mas aqueles que estavam reunidos ali, 120 pessoas, passou de 120 para mais de 3.000 pessoas, em um só dia. Deus usou a vida dele para realizar um poderoso avivamento, e também o usou na expansão da igreja. Mas quem era Pedro? Quem era esse homem? Um pecador arrependido, separado para o ministério apostólico. Um homem que era pescador, que certa vez tinha passado toda a noite pescando, não tinha apanhado nada. Jesus entrou no barco dele para ensinar a multidão. Terminando de pregar para a multidão, Jesus agora ordena dizendo: vá ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ele disse: Senhor, nós lançamos a rede, ou seja, pescamos toda a noite e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele vai, lança as redes, e ali pesca uma grande quantidade de peixes. Ele fica maravilhado, os seus companheiros de outros barcos também ficam maravilhados, mas a reação de Pedro nos chama a atenção. Pedro olha para o Senhor e diz para Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele reconheceu sua pecaminosidade. Diante de um milagre, diante de um sinal, ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Ele reconheceu que Jesus era tão santo que ele não era digno de estar na presença de Jesus, perto de Jesus. Ele reconheceu que Jesus via o que ninguém via, porque Jesus viu aqueles peixes que ninguém viu. E Jesus sabia, e Jesus conhecia o seu interior, conhecia os seus pecados. E Pedro estava tão angustiado e se sentindo tão perdido e tão indigno de estar na presença de Jesus, que ele disse para Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Aí Jesus agora vem com o seu amor, com a sua graça, com o seu poder transformador, perdoador, e fala para ele: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O Senhor o chamou para o ministério glorioso, o Senhor o chamou para servir, transformou a vida daquele pecador agora num homem santo, agora num homem que tinha a missão de levar a mensagem mais poderosa do universo. Mas, queridos irmãos, Pedro também foi aquele homem que, seguindo a Jesus, caminhando com Jesus, era um homem muito seguro de si. Fez promessas de fidelidade até a morte ao seu Senhor, dizendo: mesmo que todos se retirem, eu estou disposto não só a ser preso, mas dar a minha vida por ti. Pedro prometeu ao Senhor, mas o Senhor conhecia o coração de Pedro, a estrutura de Pedro e o que ia acontecer com ele. Mas Pedro estava muito seguro de si, e até se achando melhor do que os demais. Pedro, queridos irmãos, negou ao Senhor e caiu de maneira lamentável, pois quando o Senhor foi preso, estava sendo torturado, ele agiu como um covarde, com tanto medo. E ele começou, enquanto negava que conhecia o Senhor, quando era interpelado, quando perguntavam para ele, ou mesmo acusava, dizendo: olha, ele também estava com ele. E ele dizia: eu não conheço ele. Eu não conheço ele. O Senhor que tinha livrado, o Senhor que tinha realizado milagres em sua vida. Ele viu o Senhor, mas estava negando ali. A Bíblia diz que até com xingamentos, ele mentiu, negou, e até com xingamentos, Pedro fez isso. Queridos, logo depois que o galo cantou, Lucas diz que Jesus olhou para Pedro.
Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Pedro chorou porque agora ele viu a sua estrutura, ele viu a sua condição, ele viu que não era aquilo que ele pensava que era, que Jesus tinha toda a razão e que ele negou o seu Senhor, que ele negou o seu Salvador, com mentiras, com xingamentos, e ele ficou chocado com o seu próprio pecado. Pedro perdeu os seus sonhos, a perspectiva de ministério, de servir ao Senhor, pois ele voltou para a pescaria. Foi dominado pelo medo e a covardia. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Não desistiu de usar a Pedro. Ele o levantou, o perdoou e o usou poderosamente. O covarde se tornou corajoso. O medroso não temia mais a morte e o sofrimento pelo seu Senhor. O orgulhoso e cheio de si se tornou humilde e cheio de Deus. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Mesmo quando caímos, se tivermos a mesma atitude de Pedro, que chorou amargamente diante dos nossos pecados, também seremos levantados, também seremos perdoados, também seremos renovados. Deus nos restaura e nos dá uma nova perspectiva de vida e ministério. Quando Jesus ressuscitou, em um certo momento, em uma certa reunião, ele se aproximou de Pedro. Ele restaurou a Pedro. E aquele que não tinha mais sonhos, aquele que não acreditava mais nele mesmo, aquele que estava extremamente decepcionado com ele mesmo, ouviu o Senhor dizer para ele: apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, não pare. Pedro, eu estou renovando você. Pedro, eu quero que você continue. Eu quero usar a sua vida, Pedro. Nós vemos aqui, irmãos, a instrumentalidade humana usada por Deus. Mas a gente vê com um homem limitado, igual a eu e você. Um homem sujeito a quedas, igual a eu e você. Mas um homem também que era um verdadeiro convertido e teve uma atitude totalmente diferente da de Judas Iscariotes. Quando Judas Iscariotes foi lá e traiu o Senhor, entregou o Senhor, ele não se arrependeu. Ele encheu seu coração de remorso e tirou a sua própria vida. Mas Pedro, que era verdadeiramente convertido, que conhecia o Senhor, diante do seu erro, diante do seu pecado, chorou amargamente. Isso é característica de quem é salvo. Quem é salvo não quer dizer, irmãos, que não peca, que não erra, que não cai. Não devemos pecar. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele que restaurou os sonhos de Pedro. Ele é aquele que restaura, irmãos, também os nossos sonhos. Ele restaurou o vigor no coração de Pedro, na alma de Pedro. Ele também restaura o vigor em nossos corações. Ele também restaura a nossa vida para seguirmos adiante, para seguirmos servindo a Ele. É a graça dEle que nos ergue, é a graça dEle que nos levanta, é a presença do Senhor que vem até nós, é a sua palavra que vem até nós. Quando os discípulos estavam lá enclausurados, trancados em um lugar com medo dos judeus, o Senhor se apresenta ressurreto, todo-poderoso. Enquanto o coração deles estava cheio de desesperança, cheio de angústia, de temor, sem perspectiva do futuro, angustiados, temendo a morte, aí o Senhor da paz chega e diz: paz seja convosco. Ele se apresenta no meio deles. E agora diz para eles: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio a vós. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Aqueles homens estavam agora esperando o cumprimento da promessa, como o Senhor tinha dito. Antes do Senhor subir aos céus, Ele falou para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda nesse texto que nós lemos, irmãos,
sobre a inegociável mensagem de arrependimento e fé. A mensagem que Pedro trouxe para aquelas pessoas, cheios do Espírito Santo, foi uma mensagem de confronto. Foi uma mensagem de mostrar para eles o pecado deles. De mostrar para eles a condição que eles estavam diante de Deus. E a necessidade que eles tinham de se arrependerem dos seus pecados. Pedro já não foi mais aquele homem covarde, mas agora cheio do Espírito Santo, falou diante de autoridades do povo. Ali haviam soldados romanos, ali haviam sacerdotes, haviam milhares e milhares de pessoas. Ele levantou a sua voz, sem temor, sem medo nenhum, porque estava cheio do Espírito, cheio do poder do Espírito Santo. E ele prega a mensagem, queridos irmãos, que os profetas pregaram, a mensagem de arrependimento e fé no Messias. A mensagem que João Batista pregou de arrependimento e fé naquele que viria após ele. A mensagem que o próprio Jesus pregou de arrependimento e de fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem que o próprio Jesus ordenou que fosse pregada. Lá em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 46, diz assim: quando o Senhor tinha ressuscitado e apareceu para os discípulos, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ordenou que se pregasse a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é a mensagem de arrependimento. O chamado ao arrependimento. Os apóstolos pregaram a mensagem de arrependimento. Nós vemos o apóstolo Pedro pregando a mensagem do arrependimento. Capítulo 2, versículo 38, capítulo 3, versículo 19. Lá no capítulo 17, versículos 30 e 31, o apóstolo Paulo pregando a mensagem de arrependimento, dizendo: ora, não levando Deus em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Nós não podemos negociar a mensagem de arrependimento e fé. Deus nos ordenou, irmãos, pregarmos o Evangelho, e pregar o Evangelho é anunciar a mensagem de arrependimento e fé. Nós sabemos, irmãos, que hoje muitas pessoas em muitos lugares estão concorrendo até mesmo a igrejas que se dizem evangélicas, mas querem ouvir aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Que é agradável aos seus ouvidos. Quando vão em alguns lugares que pregam a mensagem de arrependimento e fé, rejeitam, saem muitas vezes, porque o coração deles não está em Deus. O coração deles está no pecado, no prazer do pecado, e o que querem receber são mensagens de autoajuda. E não existe mensagem, irmãos, melhor de ajuda ao ser humano, de socorro ao ser humano, senão a mensagem de arrependimento e fé. A mensagem de arrependimento, que chama o ser humano a se arrepender dos seus pecados, para que tenham seus pecados perdoados. Perdoados pela fé em Jesus, pela fé no Salvador, pela fé no Messias, pela fé naquele que veio, que morreu, que ressuscitou e que virá com poder e grande glória. Essa mensagem do Evangelho necessitamos anunciar, necessitamos pregar, não negociar de maneira nenhuma. Há uma canção do grupo Logos, ou pelo menos uma parte dela, que diz assim: eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração, em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi. E não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Não podemos negociar a mensagem de arrependimento e fé. Pedro não negociou.
Pedro não negociou dentro daquela multidão, ele cumpriu o mandato de Jesus. Agora eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que aconteceram com os profetas, com João Batista, com Jesus, com os apóstolos. Os profetas pregaram mensagem de arrependimento. Foram rejeitados pela maioria dos seus ouvintes. Outros, sim, se converteram, foram alcançados pelo Senhor. Muitos dos profetas foram mortos. Jesus, lamentando sobre Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. João Batista chegou pregando, anunciando, realizando o batismo de arrependimento. Ele vai lá e confronta o pecado de Herodes. O que acontece com João Batista? Decapitam ele, mata João Batista. Jesus chega e prega o evangelho dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho, pois o reino de Deus está próximo. O que fazem com Jesus? Matam Jesus, torturam ele e matam Jesus. Pedro e os demais apóstolos pregam o evangelho, anunciam o evangelho de arrependimento e fé. O que acontece com os apóstolos? Mataram eles e outros servos de Deus. Mataram Estevão a pedradas. Tiago foi morto a fio de espada. Paulo foi decapitado. Mas eles não negociaram. Eles não deixaram de pregar a mensagem de arrependimento e fé. Não podemos negociar de maneira nenhuma a mensagem de arrependimento e fé. Nós temos vivido um tempo, irmãos, de apostasia tão grande, um tempo de esfriamento espiritual muito grande. Nós temos vivido algo de Deus. Eu quero compartilhar de uma maneira específica aqui um testemunho. Quando chegamos na igreja lá no bairro das Indústrias, nós tínhamos um povo que estava desanimado. Está aqui o diácono Armando. Onde é que ele está aqui? Ele sabe muito bem, ele conhece muito bem. Um povo desanimado, muita gente distante da igreja. E começamos, irmãos, a orar a Deus para que Deus restaurasse o seu povo, para que Deus avivasse o seu povo, para que Deus salvasse vidas. Tinham cerca de 130 pessoas. E começamos a clamar a Deus. E começamos a pregar. Eu lembro que uma das primeiras mensagens que preguei, ou sequência de mensagens que anunciamos, foi sobre céu, inferno, segunda volta de Cristo e juízo final. E Deus começou a restaurar a igreja. Pessoas que estavam afastadas começaram a voltar. Deus foi quebrantando corações. Foi havendo reconciliação. Até mesmo entre oficiais da igreja. Pedido de perdão, quebrantamento, choro. Gente no gabinete pastoral chorando, clamando misericórdia. Deus começou a salvar vidas. Deus foi acrescentando. Acrescentando e acrescentando. Com pouco tempo nós tínhamos, com pouco mais de um ano, acredito em torno de 2 anos, nós tínhamos mais de 100 novos convertidos na igreja. E a igreja continua crescendo. Voltaram aí os cultos presenciais. Nós vamos batizar alguns irmãos. Agora já tem outro grupo sendo preparado para o batismo. E algumas pessoas perguntam: pastor, o que é que o senhor está pregando lá? Meu irmão, eu estou pregando a mensagem de arrependimento e fé. Eu estou pregando a mensagem que o Senhor ordenou pregar. Eu não negocio. Não posso negociar. Nós não podemos negociar. Os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, quando escutam a mensagem de arrependimento e fé, isso não faz com que eles fujam, mas faz com que eles se quebrantem e sejam restaurados pelo Senhor. Os falsos crentes não suportam ouvir a sã doutrina e vão querer acumular mestres segundo as suas próprias concupiscências. Mas o verdadeiro crente, irmãos, mesmo confrontado por Deus, mesmo repreendido por Deus, mesmo castigado por Deus, ele sabe: o Senhor repreende a quem Ele ama e corrige e açoita todo aquele que Ele recebe por filho. Ele me ama, por isso Ele me corrige. Ele me ama, por isso Ele me chama ao arrependimento, porque Ele quer me restaurar. Queridos, muitas vezes clamamos por um avivamento e devemos clamar por um avivamento. Devemos clamar por um avivamento poderoso. Deus quer fazer muito mais em nosso meio, muito mais em nossos dias. Entendemos, irmãos, que os avivamentos sempre vieram depois de um tempo de grande crise. Muitas vezes de uma grande crise nacional.
Ou muitas vezes, crise até nas nações. Será que nós estamos vivendo um momento de grande crise? Deve haver no nosso coração uma grande expectativa de que Deus pode trazer um poderoso avivamento nos nossos dias. Devemos não só ter expectativa, mas devemos orar por isso. Devemos orar, devemos esperar um poderoso avivamento. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas nós não podemos negociar a mensagem de arrependimento e fé. Em terceiro e último lugar, a terceira questão que é essencial na obra missionária é a necessidade de revestimento de poder. A necessidade de revestimento de poder. Atos capítulo 2, versículo 38. O texto que nós lemos, Pedro disse assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui está relacionado, irmãos, tanto à habitação do Espírito, a regeneração que Ele realiza na vida dos crentes, nos convertendo a Ele, transformando as nossas vidas, nos fazendo agora partes do corpo de Cristo, da família de Deus. Mas também essa bênção, irmãos, se estende para as nossas vidas, no revestimento de poder. Quando nos convertemos a Cristo, quando o Senhor transformou a nossa vida, o que aconteceu? O Espírito Santo foi quem operou em nós o novo nascimento, foi quem operou em nós a regeneração, nos gerou de novo, é o novo nascimento. Foi o Espírito Santo quem nos lavou, quem nos santificou, e agora Ele veio habitar em nós. E Ele veio habitar em nós, e Jesus disse: Ele estará convosco para sempre. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é aquele que está conosco e é a garantia de que nós vamos chegar na presença de Jesus. Que nós vamos chegar diante dEle. Nós vamos estar diante da presença gloriosa do Senhor. E a garantia não está, irmãos, nas minhas forças, nas suas forças, mas está no poder do Espírito, que nos conduzirá até lá. Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Mas é uma ordem de Deus, que aqueles que receberam o Espírito Santo, sejam cheios do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos, todos devem ser cheios do Espírito. Não estar cheio do Espírito Santo é pecar contra Deus. Você está cheio do Espírito? Você é um crente cheio do Espírito? Você é um oficial dessa igreja cheio do Espírito Santo? Você é um jovem, uma jovem cheio do Espírito? Uma mulher cheia do Espírito? Isso é ordem de Deus, é mandamento de Deus. Se é mandamento de Deus e é algo contínuo que deve acontecer na minha vida, enchei-vos do Espírito, e é para todos. Eu devo, irmãos, buscar isso com toda a diligência do meu coração. Entendemos que estar cheio do Espírito é viver uma vida, irmãos, consagrada, dedicada, santificada ao Senhor. Santificado na maneira de falar, santificado na maneira de agir, na maneira de pensar, na maneira de tratar as pessoas. Está cheio do fruto do Espírito, de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Está cheio disso. Mas também, queridos irmãos, ter o revestimento de poder, ter essa manifestação de uma maneira específica da parte de Deus, é experimentar algo extraordinário, algo poderoso, algo indescritível. E o Senhor quer fazer isso na sua vida, na minha vida. Mas você pode dizer assim: mas eu me converti ao Senhor, recebi o Espírito Santo, e um determinado dia na minha vida, um dia maravilhoso, o Senhor me revestiu de poder. Eu recebi dons do Espírito. Isso pode ter acontecido na sua vida.
Mas não fica só por aí não deve ficar só por aí não. Esse revestimento de poder deve acontecer em nossas vidas muitas vezes enquanto estivermos aqui. Muitas vezes. Muitas vezes. Veja o que aconteceu, Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos quem? De acordo com Atos capítulo 1, versículos 14 e 15, relata ali que havia um grupo de cerca de 120 irmãos, que oravam perseverantemente, unanimemente. Possivelmente eram esses mesmos irmãos que estavam aqui. Podemos afirmar que todos os apóstolos estavam aqui. Veja aí Atos capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 4. O que acontece aqui? Ou o que aconteceu alguns versículos anteriores. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, subiram ao templo para a oração da hora nona. É maravilhoso, irmãos, pensarmos que Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Homens comprometidos com a oração, com a vida de oração. Não eram assim antes. Lembra quando Jesus estava lá no Getsêmani? Chamou à parte Pedro, Tiago e João para estar com ele enquanto ele estava lá orando. Quando Jesus orou e voltou, o que aconteceu com eles? Eles estavam dormindo. E Jesus desperta: vocês não puderam velar 1 hora comigo. E vai novamente e volta e eles estão dormindo, pesados, seus olhos pesados. Não eram homens comprometidos com a oração e até tinham uma ideia errada de oração. Quando certa vez Jesus, que estava para entrar numa aldeia de samaritanos, e os samaritanos rejeitaram Jesus, aí chega agora João e Tiago, cheios de fé, e na verdade essa é uma fé que não estava conectada com a palavra de Deus, não era uma fé bíblica, e eles agora chegam diante de Jesus, e com muita raiva, né, do que tinha acontecido ali, da rejeição daqueles samaritanos, e eles disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente peça que caia fogo do céu e consuma todos eles? E o Senhor disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvá-los. Mas esses homens aqui já estavam cheios do Espírito Santo e comprometidos com a oração. Eram homens comprometidos com a vida de oração. Veja que o relato de Atos capítulo 1, versículo 14, eles perseveravam em oração. Mas agora, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, aí vai relatar sobre toda a igreja que perseveravam na oração. E agora eles estavam subindo para o templo, para a oração da hora nona, em oração. O que acontece? O Senhor usa a vida de Pedro e de João e realiza um grande milagre. Um paralítico que estava na porta do templo foi curado pelo Senhor. Uma multidão se aproximou de Pedro e de João e ficou olhando para ele atentamente. E ele disse: vocês estão olhando dessa maneira, pensando que esse poder saiu de nós? Ou isso aconteceu por causa da nossa santificação? Não, isso aconteceu por causa de Jesus. Foi Jesus que fez isso. E ele começou a pregar o evangelho para aquelas pessoas. E se amotinaram ali várias pessoas. As autoridades religiosas daquele lugar prenderam a Pedro e João. E ameaçou a eles para que não falassem mais o nome de Jesus, não podendo mantê-los ali presos. E eles também estavam muito convictos de que não podiam deixar de falar do que tinham visto e ouvido. Saíram daquele lugar, debaixo de ameaça, reuniram a igreja e relataram tudo o que tinha acontecido. A igreja foi orar. A igreja começou a exaltar: tu, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Começou a exaltar o Senhor, começou a buscar ao Senhor. Mas essa igreja também começa agora a orar, não para que o Senhor viesse simplesmente livrar a eles. Claro que eles disseram: olha para as suas ameaças, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós queremos te servir, e o diabo não quer deixar, nós queremos te servir, e os homens não querem deixar, os tempos são difíceis. Não. Ao contrário, eles oraram para que Deus usasse a vida deles. Veja o versículo 29, ainda desse capítulo 4. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. O que eles queriam continuar fazendo? Pregar a palavra, serem usados por Deus.
enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Enquanto pregarmos, o Senhor realize sinais e prodígios. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem estava ali? Pedro e João estavam ali. A igreja estava reunida ali. Irmãos que participaram daquele momento lá, que todos ficaram cheios do Espírito Santo, estavam aqui juntamente com muitos outros que se converteram depois. Mas eles não tinham sido cheios do Espírito. Como a Bíblia está dizendo aqui que eles foram cheios novamente. Você pode encher algo que já está cheio? Não. E aqui, irmãos, nos faz ver que nós podemos ter experiências com Deus. Temos tido muitas experiências com Deus no passado. Mas essas experiências que tivemos com Deus, o poder do Espírito, a manifestação do poder do Senhor sobre as nossas vidas, onde fomos usados por Deus, ousados na pregação da palavra, sendo uma bênção nas mãos do Senhor, isso, irmãos, não vai trazer efeitos para hoje. Necessitamos nos encher do Espírito hoje, necessitamos ser revestidos do poder do Espírito hoje, nesse tempo que estamos vivendo. Há uma necessidade de revestimento do poder do alto. Você entende que você necessita ser revestido do poder do Espírito? Entende isso para a sua vida? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ordenou pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, mas disse para os discípulos não saírem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eles foram revestidos de poder. Depois foram novamente. A ordem de Deus para a sua igreja é que todos se encham do Espírito. O revestimento de poder sempre é antecedido por oração perseverante, fervorosa e uma vida consagrada a Deus. Sempre é antecedido por isso. Quando você começa a orar, a gente vê a igreja orando, atenta, buscando ao Senhor, rendendo a sua vida a Deus, consagrando a sua vida a Deus. O que aconteceu nesse texto aqui, o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre eles. O Espírito Santo encheu a eles. Não tem, irmãos, como nós experimentarmos um revestimento do poder do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, se não formos perseverantes na oração, numa oração perseverante, fervorosa, e termos uma vida dedicada e consagrada a Deus. Como necessitamos, irmãos, examinar o nosso próprio coração, não somente no dia de ceia do Senhor, mas pararmos diante de Deus. Como está a minha vida diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Nós estamos vivendo por parte de muitos crentes um esfriamento espiritual muito grande. Muitas igrejas esvaziadas até mesmo no domingo à noite, aqui no Brasil, em muitos lugares. Crentes que se entreteram com tantas coisas, e o coração está tão frio, tão indiferente. Crentes que perderam o prazer de serem usados por Deus. Já não evangelizam mais, já não pregam mais a palavra. Eu venho conversando com um amado irmão e comentava com ele sobre essa necessidade que temos do revestimento de poder. E vemos aqui que o revestimento de poder vinha sobre os apóstolos. E eles pregavam a palavra, e foi isso que Jesus disse também. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando foram cheios aqui do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, Pedro começou a pregar. Atos capítulo 4, versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós vamos anunciar com ousadia a palavra de Deus, irmãos, quando estejamos cheios do Espírito Santo, revestidos do poder do Espírito. E aquele amado irmão pegou e disse assim: pastor, aconteceu algo que meu coração pesou demais. Fiquei muito angustiado e muito triste.
Porque eu fui com meu filho ao médico e falamos de política ali. Aquele médico atendeu rapidamente, falamos de política e eu não falei de Jesus para ele. Poucos dias depois, esse médico adoeceu e hoje está na UTI. E aquilo pesou terrivelmente no meu coração. E eu tenho orado, pastor, eu estou orando para que Deus tenha misericórdia, tire ele de lá, para que eu possa evangelizar a ele. Porque eu perdi a oportunidade de evangelizá-lo. E ele estava dizendo, pastor, eu preciso me revestir do poder do Espírito Santo. Quantos crentes estão frios espiritualmente? Talvez você esteja frio espiritualmente. Talvez você precisa buscar com o coração quebrantado, pedir misericórdia a Deus. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Nós apagamos o Espírito quando, irmãos, guardamos pecado no nosso coração, quando não perdoamos, quando deixamos de ter prazer nas coisas de Deus, quando deixamos de buscar a Deus, quando deixamos de fazer aquilo que Deus ordenou, de pregar o Evangelho, nós apagamos o Espírito. E isso também é consequência do Espírito apagado. Não que o Espírito saia de nós, mas todo aquele que com sinceridade diante de Deus, ouvindo a sua palavra, se quebranta diante dele, se arrepende dos seus pecados e o busca de todo o coração, é revestido com o poder do alto, é revestido com o poder do Espírito Santo. E o Senhor quer fazer isso na minha vida e na sua vida. O Senhor quer fazer isso hoje. Isso deve, irmãos, despertar o nosso coração para essa necessidade. Você deve sair daqui nessa noite entendendo, eu preciso ser revestido do poder do Espírito. Eu não posso permanecer como estou e começar a clamar, começar a pedir a misericórdia de Deus, começar a dizer, Senhor, vem sobre mim. Vem sobre mim, Senhor, eu quero voltar a ter um momento secreto com o Senhor. Eu quero voltar a dobrar os meus joelhos lá no quarto, pedir a Tua misericórdia, adorar ao Senhor, clamar a Ti, experimentar do poder do Teu Santo Espírito na minha vida. Ler a Tua palavra com prazer, com gozo, com deleite. Ver o Senhor falar comigo, as lágrimas caírem dos meus olhos. Olhar para aqueles que não Te conhecem, ter compaixão deles, assim como Jesus, olhando para a multidão, teve compaixão. E falar de Jesus, anunciar Jesus. Ele fala ao nosso coração, irmãos. Quando Deus fala ao nosso coração e nos corrige, é porque Ele quer restaurar as nossas vidas. É porque Ele quer derramar sobre nós do Seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos nesse momento.